Eu devia ter entre 20 e 21 anos, quando eu estava em Goiânia, no auge daquelas manifestações dos 20 centavos. Ainda não era pré-Uber, quando eu viajei para lá para o lançamento de um livro de um amigo, e uma colega jornalista estava me deixando no aeroporto. Na conversa sobre fé, ela me falou de um questionamento que ela se fazia quando era criança. Meu olho é azul, o olho da minha mãe é castanho. Será que ela vê as coisas do jeito que eu vejo? A pergunta falava sobre compreensão da realidade. Será que todos nós vemos as mesmas coisas ou a gente vê tudo de forma diferente? Eu lembro de ter confessado, feliz por descobrir que eu não era uma criança normal, pelo menos não por isso, que eu possuía uma pergunta parecida. Como é ser outra pessoa? Essa é uma elaboração infantil que eu fazia o tempo inteiro. Como é que é ser outra pessoa, ter outra história, vir de outro lugar, ter outro formato de corpo, ter outro pai, ter outra mãe, ter outras ideias? Quando eu era criança, aquilo me deixava um pouco fascinado. Eu possuo medos, pontos de vista, preconceitos, considerações, modos de agir que são baseados na criação que tive, nas experiências que eu passei, nas informações que coletei. Se eu tivesse outra criação, outras experiências, outras informações, como seria ver as coisas que eu vejo? Eu lembro que quando eu voltei para casa, eu fui contar da viagem para Isa, que na época ainda era minha noiva. Eu fiz questão de citar essa parte da conversa. E ela disse que quando criança, adolescente, jovem, também tinha uma pergunta parecida. Ela dizia, será que as outras pessoas me veem como eu vejo? Será que as outras pessoas se veem como eu as vejo? Certa vez, ela me disse, chegou a perguntar para sua irmã mais nova se a imagem que aparecia dela no espelho era equivalente ao que ela via. Se era a imagem real. A percepção que a gente teve naquela conversa é que todos nós vivemos com algum tipo de fé. Você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode ter a religião que você tiver ou não tiver. Todos temos um tipo de fé. Aqui eu uso fé não no sentido popular, mas em um sentido um tanto bíblico até. Como é que nós sabemos que as coisas são reais? Como é que a gente tem certeza de que os significados que nós damos às coisas representam o que as coisas são? Como é que a gente sabe se a lógica funciona? Como é que a gente sabe se o mundo real existe? Se a única forma de provar a lógica é pela lógica, se a única forma de lidar com o mundo real é dentro da realidade? Como a gente sabe que não é tudo uma ilusão? Como é que a gente sabe que a gente vive realmente em um mundo que existe? Dentro da filosofia, muitos ficaram se questionando se existe realmente um mundo externo. E a resposta cristã para todos esses questionamentos sobre a realidade, sobre a existência, sobre a vida, é que o homem não consegue viver totalmente guiado pela lógica racional. O homem não consegue viver plenamente guiado pelos esforços científicos. O homem não consegue existir levando às últimas consequências o puro materialismo sem qualquer tipo de fé. Quando você entra num prédio, você tem um motivo lógico e racional para acreditar que aquele prédio não vai cair na sua cabeça. Mas no sentido último, você acredita nisso. Você não conhece o engenheiro, você não viu as plantas, você não viu testes nem papers aprovados em revistas nível A1, você simplesmente crê. Crê que a cadeira vai te suportar, crê que a comida vai te alimentar, crê que o remédio vai fazer bem, você crê que o prédio não vai cair sobre a sua cabeça. Você acredita em coisas, você acredita que a realidade existe, você acredita que o passado não foi colocado na sua cabeça há 5 minutos quando você foi criado, você acredita que não é um cérebro num tubo de ensaio com eletrodos te dando uma impressão de realidade. Muitas coisas não podem ser provadas, muitas coisas não podem ser atestadas, não podem ser averiguadas, ou se podem ser, nem sempre essas provas, esses testes, essas averiguações estão disponíveis para a gente. Às vezes a gente só acredita. E acredita em muitas coisas. Seja cristão, seja ateu, seja muçulmano, seja da Umbanda, você crê em coisas e crê em coisas o tempo todo. Quando a gente volta para o livro de Romanos, que a gente leu há pouco no momento de leitura, a gente vê Abraão sendo alguém guiado pela fé. Abraão foi alguém que olhou para frente e foi movido por aquilo que acreditava. No livro de Hebreus, e a gente vai para Hebreus capítulo 11 hoje, no fim do capítulo 10, que é o texto anterior ao texto que a gente vai tratar nesse momento de estudo, do verso 37 a gente lê, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará.
Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aqui no texto de Hebreus, a fé é aquilo que nos faz perseverar, é o que nos faz andar para frente, é o que evita que a gente retroceda. Nós não somos dos que retrocedem, é o que o autor aos Hebreus diz. Os cristãos, aqueles que encontram Deus, não são daqueles que voltam para trás, não são daqueles que rejeitam a fé que têm, mas são daqueles que vivem olhando para frente, porque o justo vive pela fé. O justo tem toda a sua vida vivida para aquela frente, para aquele ambiente diante dele, para onde ele olha e para onde ele crê. Não como a simples fé da confiança dos cientistas que precisam ter fé que a velocidade da luz é constante para poder as suas teorias fazerem sentido. Não é como a fé daqueles que olham para o passado e precisam dar informações e elucubrações sobre como tudo foi formado. É a fé de que em pouco tempo aquele que vem não se demorará e virá e se manifestará diante de nós. Alcançaremos a promessa e nossa alma será preservada. A fé nos leva à perseverança, nos leva à preservação da alma. A gente vive pela fé e essa fé nos dá esperança. Mas o que é fé? A gente fala de fé em muitos sentidos. Muitos pensam em fé como um pensamento positivo. A fé é a certeza que as coisas vão dar certo. Você tem que ter fé, mulher, que seu marido vai voltar. Você tem que ter fé de que você vai conseguir esse emprego. Você tem que ter fé. A fé é tipo um sentimento. Uma coisa gostosinha que você sente no teu coração. Uma coisinha aqui quente entre o pâncreas e o fígado, mais ou menos. Um negócio que te move para frente. Um gostosinho no interior, físico. Uma crença positiva que as coisas vão ser melhores amanhã. Mas, biblicamente, fé tem dois sentidos primordiais. Existe um sentido objetivo e um sentido subjetivo. O sentido subjetivo da fé fala da confiança que nós temos. A palavra fé pode ser traduzida por confiança. Então eu confio. Eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Eu não tenho fé num futuro melhor, porque essa não é a promessa da Escritura. Eu tenho fé em Deus. Eu não tenho fé no emprego, eu não tenho fé numa mudança de circunstância, eu tenho fé no Senhor. Eu confio no Senhor. E porque eu confio em Deus, eu confio no que quer que Deus me dê. Talvez seja um futuro pior, talvez seja uma situação de doença que piore, talvez seja o desemprego ou o abandono. Nós não temos fé em circunstâncias que mudam, nós temos fé no Deus que está acima de qualquer circunstância. Esse é o sentido subjetivo, é uma confiança. Mas a fé também tem um sentido objetivo, que é sobre a crença que temos em Deus. Fé pode ser traduzido por confiança, fé também pode ser traduzido por crença, por credo, é aquilo que a gente acredita. É a linguagem, por exemplo, do livro de Judas, quando o autor diz que vai nos ensinar a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé ali tem um sentido de criticar e condenar as heresias e os hereges e os falsos profetas. Nós batalhamos pela fé, nos levantando contra pregações mentirosas, falsas doutrinas. Isso é uma batalha pela fé, porque a fé tem um sentido subjetivo da confiança em Deus e a fé tem um sentido objetivo da crença em Deus. Quando nós entramos no texto de hoje, Hebreus 11, 1-3, a gente vê o autor falando de fé. E ele fala 4 coisas sobre fé. Eu quero que você lembre dessas 4 coisas, porque elas são muito importantes para o modo como a gente guia e vive a nossa vida. Hebreus 11, 1-3 diz exatamente o seguinte. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Primeiro, o autor vai dizer que a fé é a certeza da esperança. É isso que ele diz na primeira metade do versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé nos dá convicção do que esperamos. A fé é uma certeza, uma confiança de que coisas vão acontecer.
Dentro do mundo popular, geralmente isso é atrelado em pensamento positivo, nas pequenas coisas da vida. Alguns levam o pensamento positivo às últimas consequências, e você tem a teologia da prosperidade, dentro dos ambientes religiosos, você crê e declara com fé que o bem virá sobre sua vida, o carro do ano ou a casa própria. Isso no mundo secular vira o segredo, em que você tem que mentalizar coisas positivas ou declarar coisas positivas. Há uma entrevista com um ator famoso que ele dizia que ele enviou um cheque de 10 milhões de dólares para ele mesmo pelo correio, quando ele ainda era pobre. Claro que o cheque não tinha fundos, mas era ele recebendo o cheque, mentalizando e tudo mais. Claro que imaginar coisas positivas podem te dar uma obsessão por correr atrás daquilo que você quer. Mas isso não é a fé, de fato, que nós temos. Dentro dos ambientes políticos, você pode pensar nas utopias, onde ordens concebidas e nunca testadas, coisas que nunca foram experimentadas na vida humana, são simplesmente concebidas em mesas de bar e transformadas em esperança. Esperança de que após a revolução virá o mundo melhor. De que depois da revolução violenta haverá um novo mundo. Que mesmo que as utopias nunca possam ser vistas e observadas, nunca tenham sido testadas, a fé faz com que se assassine a burguesia, se crie um Estado totalitário, para que, baseado nessa fé, a violência vire paz, o totalitarismo vire anarquia de alguma forma. Os antigos, no entanto, tinham fé que Jesus viria como Salvador. Essa era a certeza daquilo que se esperava. Não a certeza de coisas desse mundo, mas a certeza de que Cristo viria como nosso Salvador. Essa é a fé dos antigos. Essa é a fé dos personagens do Antigo Testamento. Foi a fé de Abraão, que creu, que pela fé agiu, que pela fé manifestou as suas obras. Essa foi a fé de Jó, que nós estudamos por 15 sermões aqui na igreja. Um Jó que cria que o seu Redentor vive, e que porque seu Redentor vivia, e porque seu Redentor se levantaria sobre a terra, então ele poderia aguentar todo aquele sofrimento. Mas pense, o povo do Antigo Testamento precisava ter mais fé do que a gente. Eles ainda estavam esperando a manifestação futura do Cristo que viria. Eles ainda estavam esperando que a promessa se concretizasse diante deles. Nós já temos a concretização da fé em Cristo Jesus. Aquilo que os antigos esperavam, que o Messias venha para morrer em nosso lugar e levar os nossos pecados, isso já nos foi dado. Por mais que tenhamos uma fé passada nesse acontecimento, não é mais a fé de que isso vai acontecer. Isso já aconteceu. A nossa fé se baseia em acreditar nessa obra. Para os judeus era diferente, eles tinham que ter fé que essa obra aconteceria. Eles tinham bem menos concretude na vida de fé deles. Enquanto nós já temos de bandeja a obra de Cristo entregue, consumada. Agora, existem coisas futuras também na fé dos cristãos da Nova Aliança. Em Hebreus 2,5, a gente aprende que a gente espera um mundo vindouro se concretizar diante de nós. Em Hebreus 4, 1 a 11, a gente sabe que a gente está esperando por fé um descanso sabático eterno. Um descanso das obras em Cristo Jesus que se manifestará por todo sempre. Em Hebreus 9,15, há uma herança eterna que nós esperamos. Em Hebreus 12, 22 a 24, há a esperança de uma Jerusalém celestial para sempre. Em Hebreus 12, 28, há a esperança de um reino inabalável que há de se concretizar em nós. Temos fé e esperamos não utopias políticas se manifestando, não sociedades perfeitas, não uma vida de riqueza ou de bem-estar, não a solução dos problemas presentes, mas nós esperamos por fé a manifestação, a consumação da obra perfeita de Cristo Jesus em nós. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós podemos ter certeza dessas coisas. Nós podemos não duvidar dessas coisas. Nós podemos não achar essas coisas. Nós podemos não ficar na esperança, sabe, no sentido secular de, quem sabe, talvez nós temos certeza daquilo que esperamos, certeza da realidade que se manifestará em nós, da obra perfeita de Cristo Jesus. Irmãos, estamos em pandemia e a peste perdura, fere e leva os nossos. Mas a nossa fé pode nos levar para longe de tudo aquilo que mata o corpo. A morte para os da fé, a morte para os que possuem a certeza do que se espera, é só uma passagem para a vida real. Nós vamos subir, enquanto as enfermidades vão ficar aqui. É a certeza da nossa esperança. Agora, em segundo lugar,
o autor aos Hebreus fala que a fé é a convicção do invisível. É a convicção de coisas que não se veem. É isso que ele diz na segunda metade do verso 1, a convicção de fatos que não se veem. A fé nos dá certeza de coisas que não vemos. Sabe, se você olhar para o ambiente científico à nossa volta, a fé da ciência é essa. É a fé de coisas que ninguém viu. Ninguém viu o processo evolutivo acontecer. A gente vê pequenos processos de microevolução, mas o ancestral comum que gerou todas as outras espécies, ninguém viu isso acontecendo. Você tenta catar evidências, você pega o registro fóssil, você vai olhar o genoma, e você vai tentar mapear para chegar a explicações, mas ninguém estava lá vendo aquilo. Se a gente for mais longe disso, ninguém viu a origem da vida. Os homens imaginam que houve um resfriamento, e esse resfriamento gerou um líquido, um caldo proteico ali entre as rochas, e então dali saíram coisas que com o tempo virou o ser humano, virou o Instagram, virou, câmeras e igrejas. As pessoas creem, acreditam, imaginam que antes de tudo existia o tudo concentrado em um único ponto onde não era nada, e então houve ali uma condensação que explodiu, e houve o grande Big Bang, então a vida surgiu do nada. Os homens não viram. A convicção de fatos que não foram vistos é fé. Muito do que se chama ciência, hoje em dia, é pura fé, é pura crença. É aquilo que não pode ser visto, que não pode ser experimentado, que não pode ser testado, que está além das evidências, e são simplesmente materializados intelectualmente. Veja, o autor de Hebreus fala que fé é certeza, literalmente no grego é segurança. Que fé é prova, literalmente no grego é evidência das coisas que nós não vemos. Quando foi a última vez que você pensou na fé como uma prova? Que você pensou na fé como uma evidência? Que você pensou na fé como a segurança, a certeza de um fato? Se eu perguntar para vocês, numa escola bíblica dominical, qualquer dia, quando elas voltarem, provas e evidências da existência de Deus, eu creio que é pouco provável que vocês me deem a fé como resposta. Você vai falar do argumento ontológico, você vai falar do argumento da sintonia fina do universo, você vai argumentar o argumento moral que você leu em C.S. Lewis, mas a fé raramente é apresentado como uma convicção real, porque a fé é muito pessoal, é muito sua. A fé, geralmente, ela é instável até, quando você pensa na fé como um mero sentimento. A fé não é uma mera resposta emocional às crenças. A fé não é uma boa vontade, uma esperancinha, aquela a quem dera pela existência do divino. Evidências, pensamos, precisam ser palpáveis, comprováveis, testáveis e compartilháveis. De que vale uma prova que não pode ser exposta, já que a fé é pessoal? De que vale uma prova que não pode ser testada no laboratório, já que a fé está dentro do nosso próprio coração e só o indivíduo possui? Claro, a fé é um tipo diferente de evidência. Ela não é uma evidência que você pode testar e mostrar para as pessoas, mas ela é uma evidência pessoal. Internamente, os crentes têm uma prova absoluta para aquilo que creem. Prova que, claro, você não pode transferir como quem transfere um livro, mas que você transfere espiritualmente através da pregação da palavra. Lemos em Romanos que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito que somos filhos dele. Veja, o Espírito de Deus, o próprio Espírito do Senhor, fala conosco internamente. E esse Espírito fala ao nosso espírito de que nós somos filhos. Claro que eu não tenho como mostrar isso para ninguém. Me prove como eu provo aquilo que Deus fala dentro de mim. Sabemos pelo livro de Tiago que essa prova são as obras. Mas a convicção interna não pode ser transmitida. Há uma prova, há uma convicção que provém da parte de Deus no nosso coração de que dá a certeza daquilo que não pode ser visto. Você não pode ver a sua fé, mas você tem fé que ela está aí, você acredita que ela está aí, porque Deus fala com você. Você não pode ver o mundo espiritual, mas você acredita que ele está aí. Você não consegue ver Deus. Além da revelação que nós temos dele na palavra, através do Cristo. Mas temos fé, cremos com convicção de que ele nos ama, de que ele nos resgata. Eu não consigo ver a aplicação da redenção, mas cremos naquilo que não pode ser visto. Cremos em um peso de glória acima de toda comparação que está disponível ao crente quando ele vive em sofrimento. Essa talvez seja a grande maravilha de 2 Coríntios 4 e 5, quando Paulo diz de que nós não vivemos pelo que vemos, porque aquilo que se vê é transitório, aquilo que se vê é passageiro. Vivemos pelo que não vemos, porque o que não vemos é eterno. Porque o que não vemos é que dura para sempre. E então Paulo vai deixar claro o que é que se vê e o que é que não se vê. Ele diz o que se vê é o sofrimento, o que se vê é a tribulação, o que se vê é o isolamento,
O que se vê é a falência. O que se vê é o lockdown. O que se vê são as jogatinas políticas. O que se vê é o entubamento. O que se vê é a morte, é o velório. O que não se vê é um peso eterno de glória acima de toda comparação que Deus preparou para os seus santos. E que cada presente e momentânea tribulação aumenta esse peso de glória. Eu posso ir no banco, tirar meu extrato bancário, chorar por meia hora, mas eu consigo ver o que eu tenho lá. Você pode chegar em casa, olhar debaixo do seu colchão, abrir lá o seu cofrinho e você vê o que está lá. Eu não sei qual é meu galardão eterno. Eu não sei o que é que está reservado para sempre para mim nos céus. Mas eu creio. Aquilo que eu não vejo é aquilo que guia a minha vida. O tesouro que é acumulado para além dessa vida, onde ladrão não pega, onde as taxas de inflação não tocam, onde as ações não caem, aquele tesouro que eu acumulo para sempre diante de Deus nos céus, esse é o tesouro que importa. Esse é o tesouro que dura para sempre. Esse tesouro que eu não vejo, que guia toda a minha vida em direção a Deus. A fé é a convicção, é a prova de coisas que não se veem. Durante a provação e o sofrimento, existe uma certeza que está além daquilo que a gente consegue ver. Você pode ver agora a dor. Jó só via as suas feridas com bichos entrando e saindo que ele raspava com caco de telha. Mas há realidades espirituais que nós não conseguimos contemplar com olhos carnais. Por isso pedimos todos os dias que Deus coloque a eternidade diante dos nossos olhos. Que possamos olhar para a vida com os olhos da fé, para sermos movidos não pelo que estamos vendo, mas por realidades que nos são completamente invisíveis. Em terceiro lugar, o autor aos Hebreus vai dizer que essa fé é a origem do bom testemunho. No verso 2 ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós sabemos que a partir daqui, Hebreus 11 vai iniciar uma longa sessão, muito parecida com aquilo que acontecia em vários textos antigos do judaísmo e da literatura helênica, onde ele dá vários exemplos de pessoas que viveram por fé. Mas aqui ele fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos aqui são então os grandes exemplos de fé de Israel. Literalmente, a ideia é que pela fé eles foram atestados, eles foram comprovados. Pela fé eles tiveram bom testemunho. Foi a fé que comprovou esses homens. Não foram as obras deles, não foram os comportamentos, foi o fato deles viverem por fé. E pela fé, então eles foram comprovados. Agiram de acordo com a sua fé, porque creram, andaram em direção àquilo que creram. Hebreus 11 é um grande texto contra qualquer tipo de justificação por obras. Hebreus 11 é um texto que mostra que toda obra é fruto integral da fé que nós temos. É a fé que nos dá meios de testificar com as nossas obras. Sem fé, não temos nada para apresentar, não só a Deus, mas ao mundo. Sem fé, aquilo que nós mostramos para as outras pessoas é palha, é nada. Nós achamos que, não temos obras diante de Deus, nós não temos como entregar nada a Deus que Ele já não nos tenha dado. Nós simplesmente temos fé, cremos, e essa crença é reputada por justiça, como a Bíblia fala sobre Abraão. Mas veja, até aquilo que nós temos a dar para o mundo também é fé, não é obra, é fé. É a fé que nos atesta, é a fé que nos testifica, é a fé que fornece bom testemunho. Porque pela fé, você vive de acordo com aquilo que você crê. Pela fé, você age de acordo com aquilo que te move em direção a Deus. Veja, aqui a fé também tem um sentido de verdade. Quando fala que pela fé entendemos e temos convicção de fatos, nós não daremos bom testemunho ao mundo por nos aproximarmos, mas por sermos diferentes. O que faz com que tenhamos bons testemunhos não é nos parecermos com o mundo. O que nos faz ter bom testemunho como cristãos é sermos diferentes do mundo. Não em personalidade, não no jeito como a gente vive a vida social, nas suas pequenas vicissitudes, mas nos nossos valores, nas nossas crenças, no modo como nós interpretamos cada pequena área da nossa vida de acordo com a nossa fé. Irmãos, cosmovisão é fé. Pensar toda a vida, pensar toda a existência a partir do cristianismo é fé. Se é pela fé que entendemos as coisas de uma perspectiva cristã, então apresentar a nossa visão de mundo não é um exercício meramente intelectual, é um exercício espiritual. Um psicólogo que assume uma antropologia cristã no seu consultório está exercendo fé, a fé que dá bom testemunho. Um vendedor que dá os motivos para ser ético em seu negócio não está meramente sendo uma pessoa moral, está exercitando a fé dos antigos.
O estudante universitário que insiste em ler o mundo a partir da palavra de Deus está agindo por e com a fé. Uma mãe que educa seus filhos de acordo com a sabedoria bíblica, mesmo em um mundo cheio de opiniões pedagógicas diferentes, está agindo com a fé que dá bom testemunho. Um marido e uma esposa que se amam, que se servem, que cuidam um do outro emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sexualmente, são um casal que está não simplesmente reproduzindo padrões de um bom comportamento familiar, são um homem e uma mulher, são casais que estão vivendo por fé, exercendo a fé de Deus no mundo. Exercendo a fé nos negócios, exercendo a fé na família, exercendo a fé na educação, na pedagogia, nas vendas, exercendo a fé na intimidade física do casal. Onde Deus é glorificado quando damos bom testemunho ao mundo pela fé que temos. Veja, o nosso problema como igreja, de não conseguirmos dar bom testemunho para fora da nossa própria comunidade, não é um problema só de comportamento. Ah, mas a taxa de divórcio na igreja é tão alta como fora dela. Isso é uma realidade muito americana hoje. O abuso sexual na igreja, e isso, e aquilo outro, e pastores que roubam, padres que abusam. E você tem as realidades aí à nossa volta. E o problema da falta de bom testemunho não é comportamento. O comportamento só segue o fluxo da crença. Pela falta de fé, nós agimos de uma forma que envergonha Deus no mundo. Que faz com que os homens blasfemem contra Deus, porque vivemos longe das crenças e da convicção e da confiança que a palavra de Deus gera em nós. Então temos vergonha de falar das nossas crenças aí no mundo. Temos vergonha de viver de acordo com os valores da fé. Bíblia debaixo do braço no domingo. E na segunda-feira a gente vive de acordo com as éticas do mercado. A gente vive de acordo com as imposições do CRP. A gente vive de acordo com a pedagogia que nos foi ensinada na faculdade. E a gente vive de acordo com aquilo que vai dar mais resultado e benefício para a minha vida. E a gente não aceita perder para poder mostrar o bom testemunho da nossa fé para o mundo aí fora. Mas, em último lugar, a fé ela é entendimento do universo. Isso está no versículo 3 da nossa passagem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O autor aos Hebreus, então, está dizendo para a gente, com poucas palavras, que a fé é o meio pelo qual nós entendemos. Literalmente aqui, no grego, a palavra é para a mente mesmo, certo? É exercício mental de compreensão. Sem a fé, o homem não compreende o mundo corretamente. Ainda que vez por outra os homens sem Deus tenham seus momentos de verdade, o ímpio tem um sério problema na sua compreensão das coisas. Até na sua produção científica, na sua produção acadêmica, naquilo que for técnico. O autor aos Hebreus não diz apenas que a fé é um instrumento para a compreensão de coisas espirituais, mas também daquilo que consideramos estar sob a tutela da academia, da ciência, da sabedoria popular. Uma vez que a fé é instrumento necessário para que a nossa mente se torne capacitada a aceitar como verdade que Deus criou o universo, a gente não tem como viver longe do fato de que é a fé que nos dá a compreensão certa das coisas. Hebreus 11 está falando para cada um de nós sobre como é que a nossa cabeça funciona, sobre como é que a mente funciona. Pela fé nós entendemos, nós cremos, nós compreendemos. Os nossos exercícios de raciocínio, seja no universo acadêmico, familiar, seja nos conselhos que você dá para o filho, seja nas visões que você tem de como funciona o bom relacionamento de casamento, ou o que quer que seja. Todo o raciocínio precisa estar sujeito à fé. É o que nós lemos em 1 Coríntios 1, 2 e 3, quando Paulo fala que nós não seguimos a sabedoria desse mundo, mas que pensamos e cremos a partir de uma sabedoria que vem de Deus, que é baseada na obra perfeita de Cristo Jesus. O cristianismo é um pressuposto básico para a nossa compreensão, porque a fé é compreensão, porque a fé é entendimento, porque a fé é prova, porque a fé é a evidência. A fé não é só um sentimento. A fé mostra e prova coisas para a gente. A fé dá entendimento que a origem de tudo depende da força criadora de Deus. É isso que o texto diz exatamente. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É a fé, irmãos. É a fé que nos faz olhar para trás e ver Deus lá. Até hoje o homem nega Deus com explicações pretensamente científicas sobre a origem da vida. Que de ciência não tem nada, porque não pode ser provado pelo método científico. Hipóteses, teorias das mais variadas para tirar Deus da jogada. Veja, muitos cristãos têm convicções
muito sérias no que envolve o debate sobre criação e evolução. Isso cresceu muito no Brasil hoje em dia, principalmente com institutos que falam muito sobre essa relação entre fé e ciência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero refutar em um sermão dominical de igreja a teoria da evolução. Isso não tenho essa pretensão de forma nenhuma. Mas veja só, nós como cristãos, temos bons cristãos criacionistas e evolucionistas. Alguns bons cristãos creem na Terra Jovem. Outros bons cristãos também, talvez com uma teologia não tão boa nessa área, mas também bons cristãos, creem em evolução. Mas o que é que o homem sem Deus tem? O homem sem Deus só tem evolução. A teoria da evolução é a única explicação para a existência da vida que pode excluir Deus. Porque se você não tem teoria da evolução, o que é que você tem? Você precisa de uma força criadora que guiou tudo. Veja, dentro do universo acadêmico e universitário, onde era para existir revolução científica com alguma frequência, onde era para existir questionamento o tempo todo, a universidade deveria ser um ambiente livre para se questionar todas as teses e hipóteses. Tente não ser evolucionista num curso de biologia. Tente não seguir as ideias darwinistas e você está excluído. Coloque a hipótese Deus num paper acadêmico. Não fale de Deus, não fale de cristianismo, fale de algum ser criador. E você está demitido da sua universidade. Há documentários que provam isso, há várias notícias que mostram como, dentro do universo acadêmico, tudo é questionável, todas as hipóteses podem ser colocadas na mesa, por mais básicas que sejam. Tente questionar a teoria da evolução e você é um pária. Não, você é um maluco. Não, você é um criminoso. Você é um canalha. Você tem que ser excluído da vida acadêmica, você tem que ser excluído da existência comum. Eu não quero dizer que a teoria da evolução é falsa ou algo parecido, porque não é o papel aqui agora. Mas por que o homem sem Deus tem tanto medo do questionamento de uma de suas bases científicas? Ora, é porque eles têm uma fé que não pode ser abalada, uma fé que não pode ser questionada, uma fé que dá para eles uma justificativa para fugir de Deus, para fugir do Senhor. Dizem que o mundo veio do nada, na verdade tudo existia no único ponto concentrado, e cai na razão iluminista, no racionalismo, onde a mente consegue explicar tudo. Como se o pensamento científico fosse autônomo, como se o pensamento filosófico fosse transcendental. E os homens começam a viver por fé. E veja, eu estou batendo aqui no cientificismo, mas o mesmo acontece num contexto anti-ciência. A gente vive num ambiente também onde a ciência é colocada em xeque o tempo inteiro. Onde a ciência é colocada, mas será que vacina funciona? Mas será que isso funciona? Será que realmente existe isso ou aquilo outro? E os homens se baseiam também em fé. A fé num vídeo do WhatsApp, em um médico que apareceu dizendo alguma coisa que vai contra o consenso acadêmico, e você tem tanto cientificistas como pessoas anti-ciência baseadas na mesma fé. Vivem de confiança absoluta. A confiança absoluta em uma causa globalista, a crença forte e cabal de que existe um plano, uma conspiração global que guia cada pequeno detalhe da existência deles. Existe fé que não pode ser provada em tudo. A nossa fé acima de qualquer coisa, é a fé de que tudo foi formado pela palavra de Deus. A nossa fé não é a fé em planos obscuros, não é a fé em tudo aquilo que parecer contraventor ao que é acadêmico e sério, não é a fé de que um ambiente de mídia fala a verdade absoluta e outro não. A nossa fé é a fé de que Deus criou tudo pela sua palavra. É uma fé centrada no Senhor. É uma fé que fala do futuro e do passado. Fala de um futuro onde nós alcançaremos a redenção que nos está posta. E uma fé que entende que Deus tem usado sua providência criadora desde o passado para controlar tudo. Quem controla o mundo não são os reptilianos. Quem controla o mundo não são os Illuminatis. Não é George Soros. Não são os metacapitalistas. Quem controla o mundo é Deus. Quem controla o mundo é o Senhor. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu lembro no primeiro sermão de Jó, que eu preguei aqui na igreja, eu prometi para mim mesmo que não ia contar essa história, mas eu não vou resistir. Preguei o primeiro sermão em Jó aqui na nossa comunidade, no começo do retorno às atividades aqui no ano passado. Quando a gente saiu desses ambientes de transmissão de culto para começar a ter cultos presenciais novamente. E eu preguei um sermão muito simples. Deus é soberano sobre os nossos sofrimentos. Jó capítulo 1. Foi Deus quem mandou a desgraça sobre Jó. Estamos em pandemia, foi Deus quem mandou essa desgraça. Mas Deus está cuidando de nós como cuidou de Jó. Sem muita elucubração, sem muito desenvolvimento, palavra simples de esperança
baseado no livro de Jó. Terminou o sermão, um visitante. Se fosse membro da igreja, eu não contaria essa história, mas um visitante, nunca mais voltou na igreja, me pegou no fim do culto ali. Eu estava sentado e perguntou, você é o pastor da igreja? Eu disse, sou. Não foi Deus que mandou a pandemia. Eu disse, é? E quem foi? Foi Bill Gates. Eu disse, tudo bem, irmão, mas você acha que Deus não é maior que Bill Gates? Tudo bem, imagina, vou entrar na tua aí. Imagina que o Bill Gates criou num laboratório, no porão da casa dele, o coronavírus e mandou para nós. Você acha que Deus não viu? Você acha que Deus não estava no controle? Você acha que Deus... Não, Deus não tem nada a ver com isso. Foram os grandes metacapitalistas. E veja, de novo, minha função aqui não é tentar refutar todo e qualquer conspiracionismo que você acredite. O que eu quero é te dar uma base, além de qualquer conspiração. Há um Deus soberano, forte na sua palavra, rei sobre tudo e sobre todos, que guia e controla cada detalhe da criação. Um Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra, que os homens rejeitam o tempo inteiro. Mas nós cremos que o mundo foi formado a partir do que não se vê. De que aquilo que nós vemos veio da força daquele que é invisível. O mundo sem Deus é materialista e só consegue ver a existência a partir dos pequenos relacionamentos entre a matéria. Enquanto nós cremos que Deus é quem guia todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O mundo é materialista, acha que só o que é material existe, acha que tudo se explica pela relação da matéria, mas nós acreditamos que estamos além do dilema da modernidade. Desse dilema do mundo moderno, onde Deus é tirado da jogada, onde o invisível não existe e só existe esse pequeno mundo material. Nós, por fé, cremos em toda uma realidade além dessa matéria. Cremos em um mundo invisível, onde Deus está manifestando o seu poder pela sua palavra, onde Deus sustenta cada pequeno detalhe da criação pela sua soberania e providência. Pela fé, nós entendemos como as coisas são, como Deus criou tudo, como Deus controla tudo. Deixa eu caminhar para encerrar com vocês. Vou fazer uma pergunta simples. Como é que a fé se parece em tempos de provação? Como é que você visualiza a fé? É fácil entender os conceitos, mas como é que você vê a imagem dessa fé aparecendo pra gente? Como é que é a fé na UTI? Como é que é a fé quando a tua esposa, que você casou ano passado, está na UTI há quase um mês entubada? Como é que a fé aparece quando a empresa que você lutou tanto para manter aberta, agora fecha no período de isolamento social? Como é que a fé se parece quando você se sente doente e você está indo para o hospital? Como é que a fé se parece quando o casamento não está bem? Como é que a fé se parece quando os filhos não parecem estar seguindo os valores que você colocou para eles? Como é que a fé se parece quando a depressão não passa? A fé é esperança na obra de Cristo. É no meio de qualquer provação e dificuldade, esperarmos não a melhoria da dificuldade, não a mudança da circunstância, mas esperarmos a manifestação perfeita da obra de Cristo Jesus. É no meio de qualquer provação confiar em Deus. Porque nossa fé é esperança, nossa fé espera, nossa fé crê em algo que virá. E a esperança não se vê, porque se nós pudéssemos ver a esperança, o que esperamos? Mas há uma esperança que se manifestará plenamente em nós em Cristo Jesus. No meio da provação e do sofrimento, cremos na obra perfeita de Cristo e esperamos a sua consumação em nós. Seja saindo da UTI, seja sucumbindo de fato. Seja com a empresa se recuperando, seja a empresa falindo. Seja os filhos saindo de casa, indo para as drogas. Seja um lar estruturado, firme. Seja um casamento que consegue ser feliz e alegre. Seja um casamento que só se sustenta pela aliança que foi feita, custe o que custar. Nossa esperança não é na melhoria das coisas. Nós esperamos a manifestação perfeita da obra de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, levou sobre o seu corpo os nossos pecados, de uma vez por todas, para apagar toda a nossa maldade, toda a nossa culpa diante de Deus. A fé, em segundo lugar, é ver o invisível. É manifestar no nosso coração e na nossa mente, é ver aquilo que está para além de qualquer circunstância. A fé enxerga o que não dá para ver. Você só consegue ver as brigas, o abandono, a tristeza, a dor, a falência. Você pode ver para além disso se você olhar com olhos espirituais.
Você consegue ver e ver formar uma imagem clara diante dos teus olhos de algo que está para além do que é físico e material. Você pode ver um Deus sustentando a tua família, mesmo quando a empresa vai mal. Você pode ver um Deus que ainda vai alcançar teus filhos, mesmo que eles estejam rebeldes e desobedientes. Você vê um Deus que pode sustentar, em algum momento, mudar o teu casamento e fazer o casamento feliz de novo e próspero de novo, mesmo quando as coisas parecem erradas agora. Um Deus que pode te dar a alegria no meio da depressão. Você pode ver para além dessa vida. Você pode ver Deus cuidando de você, quando tudo o que você vê são os amigos lhe atacando e lhe torturando, como era o caso de Jó. A fé dá bom testemunho. E você sofre de outro jeito. A gente tem várias histórias aqui na nossa igreja, vários testemunhos incontáveis, de pessoas no leito de morte, que nós íamos consolar e saíamos consolados. De pessoas à beira de morrer, com confiança, porque iam para o céu. Pessoas à beira da falência, com confiança. Pessoas com lares difíceis, crendo no bom testemunho de Deus, chorando, lamentando, sofrendo, mas permanecendo fiéis. Quando a família Laurindo enviou no nosso grupo da igreja sobre o Artuzinho e o problema auditivo que eles tinham encontrado, e toda a fé que eles manifestaram no meio daquilo tudo, eu mandei uma mensagem para eles dizendo: se hoje eu tiver um filho com alguma limitação, com alguma doença, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil porque eu pude ver na vida de vocês uma fé que talvez eu duvidasse que eu pudesse ter. E ver a fé de vocês, o bom testemunho de vocês no meio da provação, ensina todos nós de que dá para passar pela provação com fé. O bom testemunho da fé alcança outras pessoas e contagia outras pessoas, porque a fé nunca para em você. A fé sempre age para além de você e quem está em volta. A fé é confiar na providência criadora de Deus agindo em todo o tempo. É entender que Deus não erra, que Deus não esqueceu, que Deus não abandonou, de que Deus continua agindo, de que Deus continua cuidando, de que Deus continua soberano. Deus é soberano sobre as forças políticas. Quem governa o Brasil não é o Bolsonaro, quem governa o Brasil é Deus. Quem governa o Ceará não é o Camilo, quem governa o Ceará é Deus. Quem governa Fortaleza não é o Sarto, quem governa é Deus. Quem governa o Brasil não são o mundo não são grandes forças mundiais, quem governa o mundo é Deus. E ainda que homens tentem se levantar para governar ou serem subgovernantes, no fim das contas, Deus é quem está no controle. No fim das contas, Deus é quem está cuidando de cada detalhe da existência. Deus está usando o seu grande poder para cuidar de nós o tempo inteiro. A economia não simplesmente age de acordo com fluxos cegos do mercado. Há um Deus que controla cada detalhe da existência. Podemos confiar na boa mão dele em cada situação difícil, porque temos fé. Temos fé que quando tudo parece caótico, há um Deus que continua cuidando de nós. Essa é a imagem da fé. É com isso que a fé se parece no meio da provação. A pergunta que você tem que fazer para você hoje é: você tem vivido por fé? Ou você tem vivido por vista? Você tem vivido por fé? Ou você tem vivido por aquilo que não pode ser visto? Aliás, você tem vivido por aquilo que pode ser visto. No fim do capítulo 10, logo antes da passagem que a gente viu, lemos que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé é uma citação do livro de Abacuque. Paulo faz essa citação em Romanos capítulo 1, falando de que nós vivemos pela fé, de que a nossa vida depende daquilo que nós cremos. Em tempos de provação, em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia, de isolamento, é apenas a fé que nos move para além de qualquer circunstância, onde podemos ver o invisível e então confiar na obra perfeita de Cristo Jesus, que se manifesta em nós, apesar de qualquer circunstância presente. Se você já fez um compromisso com Cristo Jesus, essa é uma hora de reavaliar a sua fé, de ver se sua fé tem sido alimentada dia após dia pela palavra, pela comunhão, por aquilo que Deus tem a dar por nós num período intenso e firme e constante de oração. Se você nunca fez um compromisso por Cristo, caiu nessa transmissão aparentemente de forma aleatória, chegou aqui por curiosidade, essa é a hora de você ver por qual fé você tem guiado a sua vida. Não que você viva sem fé, mas sua fé é fé em quê? Podemos viver da fé. Agora, fé em quê?
É fé nas coisas? É fé na sua própria capacidade? É fé nos recursos? É fé na sua beleza? É fé nas suas formações acadêmicas? É fé nos seus contatos? É fé de que o seu corpo pode te dar coisas? É a esperança de que, sabe, a casa vai ser paga. É a esperança de que o carro vai ser quitado. É a esperança de que a saúde vai vir melhor. É a esperança de que em algum momento você vai encontrar o marido ou a esposa que você tanto espera. É a esperança de conseguir um filho, de conseguir uma filha que venha depois de muito tempo sem conseguir. Escute, podemos ter desejos para essa vida, mas não vivemos a vida movidos por essas pequenas esperanças. A nossa esperança, a nossa fé, a certeza daquilo que nós esperamos é a certeza da consumação da obra perfeita de Cristo Jesus. Se você não vive por isso, talvez seja a hora de abandonar os pequenos falsos deuses da existência e depositar teu coração naquilo que realmente pode salvar a tua alma. Vamos agradecer a Deus por isso, orando a Ele nesse momento. Senhor, nós te louvamos, agradecemos pela tua palavra e pedimos que possamos viver pela fé, porque sem fé nossos passos são em vão. Sem fé o nosso coração é vazio, Senhor. Não há como te agradar se não tivermos fé. Então nos move para que a fé cresça em nós em períodos de dificuldade. Que a fé cresça em nós nos períodos de provação, para que possamos ser movidos por Ti em direção à nossa maior e suprema esperança. Assim nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém.